Então, gente, olá, vamos lá, dando início a uma série de vídeos que tem como principal objetivo estar corrigindo questões do Enem e do vestibular, principalmente da área de ciências humanas. Meu nome é Vanessa, sou prof de ciências sociais e uma das motivações de estar gravando esses vídeos é justamente a gente estar numa época aí de pandemia. O governo federal aí não cancelou o Enem, eu sou prof de 2 cursinhos populares, né? O Território e o Esperança. Então a ideia é estar ajudando essa galera aí a resolver essas questões, continuar estudando de casa e a gente estudando daqui. É a primeira vez, então isso provavelmente eu não vá editar os vídeos, só vá gravar mesmo, um plano de sequência aí, um take único e era isso, certo? Provavelmente eu vá falar diretamente com os estudantes, então quem não for meu estudante, desculpe por não estar falando com vocês, mas estou focando mais ali na galera que já me conhece. Então, mas para facilitar quem está vendo o vídeo, eu vou sempre começar com a correção de uma questão. Isso, eu vou ler uma questão e vou resolver ela com vocês e vou dar uma aprofundada nos conceitos que a questão pede. Então é isso. Eu vou deixar sempre na descrição um link para o Drive que vai ter a questão e algum PowerPoint, talvez, sobre o conteúdo e tal. O que eu aconselho? Vocês darem uma olhada primeiro no material e depois assistirem o vídeo. E quando forem assistir, ter aí em mão, né, caneta, papel para ir anotando seu caderninho, não se esquecendo que estamos sem aula e precisamos estudar e focar. Resolvi começar por qual questão hoje, né? Uma questão da prova do Enem de 2016, foi a segunda aplicação, é uma questão que envolve as relações de trabalho. Vou mostrar aqui, mas vocês vão poder ver depois mais certinho. Eu vou tocar aqui na telinha para dar uma focadinha, não funcionou, mas a ideia qual é? Tá, vou ler aqui a questão, vocês acompanhem aí certinho. O que a gente tem? A gente tem uma charge de uma linha de montagem e tem 2 personagens que estão conversando um com o outro e eles estão falando o seguinte. Um deles fala: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim da linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, o principal foco dele é, depois que se aposentar, caminhar até a linha de montagem e ver o que ele está produzindo. Vamos lá. A pergunta. A forma de organização interna da indústria citada gera a seguinte consequência para a mão de obra nela inserida. Então, está perguntando quais são as consequências dessa indústria que utiliza uma linha de montagem, como está escrito na própria charge, né? Vou caminhar até o fim desta linha de montagem. Então, a gente sabe que ele está trabalhando numa indústria que tem como meio de produzir uma linha de montagem. O que é importante antes de ir para as alternativas? O que é importante saber? Que a gente está no contexto da questão, né? A questão ela está falando das relações de trabalho e ao trazer esse tema, as relações de trabalho, ela também nos insere no contexto de linha de montagem. E quando que isso é inserido, né, pensando aí nos nos processos do meio de produção? Na Revolução Industrial, certo? E o que eu tenho que, quando falo em Revolução Industrial, ou linha de montagem, ou qualquer coisa que remeta a isso, é que a Revolução Industrial, ela foi
um grande marco de transformação das relações de trabalho, também das relações de produção. A gente pode entender isso de maneiras diferentes, mas seguimos. Então, ele foi um conjunto, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças técnicas que tiveram um profundo impacto no processo produtivo, econômico e social. Como assim, Vanessa? Ela mudou as relações tanto do processo produtivo, tanto das relações econômicas, tanto das relações sociais. E aqui a charge ela está se referindo especificamente do processo produtivo, né? Então, a gente segue ali. Então, a primeira alternativa A, ampliação da jornada de área de trabalho. É isso? A ampliação da jornada diária. Bom, o que a gente tem que ver no contexto da Revolução Industrial, que é o contexto nos trazido pela Charge? É que a introdução de uma linha de montagem, ela permite o aumento da produção, consequentemente do lucro, sem necessariamente aumentar a jornada de trabalho. Então, ela consegue fazer isso. Então, a primeira coisinha que vocês têm que anotar aí é que, bom, quer dizer, a segunda coisinha, a primeira coisinha é que a Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas que causam mudança no processo produtivo, na economia e nas relações sociais. E segundo, a implementação da esteira, da linha de montagem, ela amplia o lucro, amplia a produção, sem necessariamente aumentar a jornada de trabalho. Que se a gente pensar no processo capitalista e de todas as mudanças das relações de trabalho que o sistema capitalismo impõe às indústrias, é justamente pensando em como aumentar a produção e o lucro, né? Então, a gente tem ali, então não é a primeira. A segunda, a letra B, melhoria da qualidade de trabalho. Eu acho que melhoria na qualidade de trabalho não é uma boa alternativa para a gente estar marcando em se tratando de Revolução Industrial. A gente sabe que muitas pessoas morriam, que as condições de trabalho eram péssimas, que, na verdade, uma palavrinha que a gente tem que saber é pauperização, né, do trabalho em condições subhumanas e tudo mais. Então, não é uma boa alternativa para se marcar. Letra C, instabilidades nos cargos ocupados. Bom, aí a gente tem que tomar cuidado. A gente sabe de antemão que a Revolução Industrial, sim, ela causa como é que eu posso dizer? Ela causa o desemprego, mas não é disso que não é essa mudança que a questão está nos trazendo. Ela está nos apresentando outra mudança, certo? Então, a letra E, não, a letra E não, a letra D. Eficiência na prevenção de acidentes. Bom, aí nem pensar, né, gente? Prevenção de acidentes naquele período histórico não era o foco mesmo. A letra E, então, desconhecimento das etapas produtivas. É isso, né? Ele está nos dizendo que ele está há 30 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo o mesmo movimento e não tem a mínima ideia do que está produzindo, certo? Agora pensando um pouquinho no aprofundamento ali, a gente tem no contexto de Revolução Industrial, eu acho que não necessariamente no contexto de Revolução Industrial, mas pensando nas transformações das relações de trabalho, a gente tem 3 conceitos, né, que são o Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Eu acho que é interessante a gente dar uma aprofundada agora. Óbvio que a gente teria outras coisas para falar, mas eu escolhi esses pontos para estar falando hoje, neste vídeo. Então, o que a gente tem? Todas as transformações das indústrias, elas têm como objetivo, como eu já falei, ampliação do lucro, né? E essas transformações, elas são normalmente ocasionadas no momento de queda dos lucros. Então, sempre
que o lucro cai, a indústria ela se reinventa por meio de tecnologia, inserindo tecnologias para estar aumentando os lucros. Então, o que a gente tem ali no século XIX, século XX, ali, né, final do século XIX, início do século XX? A gente tem o Taylorismo, né? O que é isso? É um tipo de organização gerencial, né? Então, quem que inventou isso daí, né? Foi o Taylor, num livro de 1911, então, onde ele sintetiza esse método. O que é um método, basicamente? Né? É um método de tempos e movimentos. O que ele faz? O que ele faz? Ele sistematiza o trabalho do artesão. O que ele percebeu? Ele percebeu que as pessoas elas demoravam muito tempo para produzir alguma coisa. Então, para acelerar a produção, ele desenvolveu o método de classificação e sistematização, ou seja, ele separou as etapas de produção de alguma coisa, né? Então, dividindo o trabalho do artesão. Qual que é o principal objetivo dele? Retirar o controle da produção das mãos dos operários. O principal objetivo dele era esse, certo? E por que isso era importante? Porque antes da Revolução Industrial, o artesão ele tinha controle de todas as etapas de produção, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo do início ao fim, e ele era dono também dos meios de produção. Então ele sabia como produzir tudo, todas as etapas, ou seja, vou costurar uma camisa. Eu sabia exatamente costurar uma camisa, eu sabia pegar o tecido, desenhar no tecido, cortar o tecido, costurar o tecido, certo? Eu sabia, eu tinha esse controle e eu ainda era dona da máquina de costura. O que ele faz? Ele divide. Agora, uma pessoa risca o tecido, outra pessoa corta o tecido, outra pessoa costura o tecido. E nenhuma delas precisa necessariamente saber produzir uma camisa. Ela só precisa saber cortar o tecido. Ela só precisa saber costurar o tecido, certo? E por que isso é importante nesta época? Porque ela tira o controle do trabalhador sobre o que é produzido. E isso é muito importante naquele momento histórico. Então, isso faz com que aquele trabalhador também ele consiga produzir mais rápido e ele consiga ser substituído a qualquer momento, porque eu não preciso mais de alguém que saiba costurar ou produzir uma camisa inteira, certo? Eu só preciso saber parte dessas coisas, né? Então, ele também, Taylor, ele investe no controle rígido do tempo, fiscalizando, né? E acho que isso é muito importante, né? Este controle que ele insere através da fiscalização. E o que é o ápice o ponto-chave, né? É que ele conseguiu aumentar o lucro sem introduzir uma só máquina, né? Então, acho que isso é importante neste momento. Por último, o que a gente tem, certo? Por último, não, né? Porque não é por último, porque o toyotismo é por último. O fordismo, o que ele traz, né? Ele pega... parei. Quem fez o fordismo, né? Foi o Ford. Daí, sim, foi ele, né? O Ford, ele implementa, né, esse método. Como assim, Vanessa? Ele pega todo o método criado de gerência do Taylor e coloca a esteira. É aqui que entra a esteira. Então, ele entra na esteira mecânica, onde ele aplica os métodos do Taylor, só que agora o que acontece? Qual que é o pulo do gato? É que o trabalhador ele não precisa mais se movimentar, ele pode simplesmente ficar parado fazendo o mesmo movimento, ou seja, ele fica parado, só recortando e as peças vão até ele. E isso diminui o tempo de produção, né? Então aí Taylor ele cria essa sistematização, Ford implementa a esteira mecânica, mas ele não faz só isso, ele faz outra coisa, né? Se tratando no Fordismo, ele estabelece regras de comportamento. Tá, mas o Taylor também tinha lá
a fiscalização e o controle? Sim, só que ele implementa regras de comportamento dentro da fábrica e fora da fábrica. Como assim, Vanessa? Exatamente, ele controla a vida do empregado fora da fábrica também. Ele controla o consumo de bebidas alcoólicas, ele incentiva que os seus empregados tenham uma poupança. E por que ele incentiva, né, os seus empregados a terem uma poupança? Porque ele estimula uma vida baseada no consumo, um modo de vida baseado no consumo. Como assim, Vanessa? No consumo de bens que a fábrica produzia, automóveis e eletrodomésticos. Então, ele introduz isso, né? E é bem... E causa movimento, né? Porque ele lida com uma retroalimentação, ou seja, a fábrica produz, o empregado poupa para poder comprar o carro que ele nem sabe mesmo como é que faz, mas ele sabe que é a fábrica onde ele trabalha que produz. Isso a gente tem ali final do século XIX, início do século XX. E o que a gente tem na década de 60 e 70? O surgimento do toyotismo. O que era o toyotismo? Ele foi criado pelo engenheiro de produção da Toyota, o Taishi, não sei se é assim que fala, mas ele pegou de tudo isso que já era aplicado e criou um modelo baseado em 6 etapas. Eu colocaria 4, mas não sei, a gente vai conversando aqui. Qual que eram essas etapas? Primeiro, a produção por demanda, com estoque mínimo. Por que isso era importante? Uma produção por demanda. É porque para prevenir crise de superprodução, muito comum no sistema capitalista, onde tu tem as fábricas produzem, daí eu tenho um período de recessão e eu não tenho para quem vender. E eu fico com aquele estoque lá de coisas. Segundo, a flexibilização de produção. Ele torna variado as fábricas. Então, as fábricas elas não produzem uma única coisa, certo? Como o Fordismo, que produz uma coisa em série, né? A mesma coisa sempre. Ele dá uma flexibilizada nisso. Então, as fábricas elas podem ser utilizadas para produzir outra coisa. Se em determinado período aí não está saindo, sei lá, cadeiras, ele começa a fazer mesa, entende? Ele faz essa flexibilização da fábrica. Terceiro, automação das máquinas, ou seja, vem essa revolução mais tecnológica que coloca mais máquinas para fazer e as pessoas apenas comandam as máquinas, então eu tenho ali uma liberação não, uma dispensa de mão de obra, que antes ficava apertando o parafuso, agora a máquina aperta o parafuso e eu não preciso mais daqueles funcionários. O que causa aí já um processo de demissão. E o que também isso causa? O que ele coloca isso? Um sistema de etiquetas que para controlar a qualidade da produção. E ele necessita então também de uma pessoa que vá controlar aquela qualidade. Então ele também implementa um sistema de qualidade da produção. O que a gente pode ver nisso? É que a gente tem mudanças no sentido, agora eu preciso de um outro tipo de trabalhador, não aquele que fique apertando parafuso, mas um que supervisione. E isso nos leva também à ideia de qualificação profissional, né? Que eu preciso de um trabalhador mais qualificado. E também leva à ideia de que se eu me qualificar o suficiente, eu não vou ficar desempregado. O que é uma mentira, né? Porque eu posso ser... se eu tenho ali uma empresa, uma fábrica, né? Uma indústria que tinha 50 pessoas que apertavam um parafuso e agora eu preciso de, sei lá, 5 fiscais de qualidade, eu vou ter uma dispensa de pessoas, certo? E por mais que essas outras 45 pessoas, vamos supor assim, teve essa mudança na fábrica, as 50 pessoas foram lá
e se capacitaram, todas elas, para não perderem o seu emprego. Só que mesmo assim, agora só tem vaga para 5, então as outras 45 vão estar desempregados. E eu ainda criei uma falsa ideia de que o problema é a minha falta de qualificação, uma ideia que permanece até hoje, né? E por último, ele introduz um sistema de tempo certo. O que quer dizer esse sistema de tempo certo? É que a peça chega na fábrica ou na linha de montagem no momento em que ela é utilizada. Ou seja, ele trabalha com uma ideia de, de não acúmulo. Tanto o não acúmulo de produção lá na frente, né, de mercadoria, quanto o não acúmulo de matérias-primas. O que é meio arriscado, porque eu posso ter ali uma crise de abastecimento, certo? Ou o que é? Eu tenho uma empresa que ela sabe fazer, mas em algum determinado momento me faltam insumos por alguma crise qualquer, certo? Então, um aumento da demanda, uma catástrofe natural, ou seja, tudo isso pode impedir que eu tenha acesso àquela matéria-prima necessária para estar realizando, fazendo o produto que a minha empresa se propõe fazer, né? Então, gente, é isso. Por agora. Ficou meio grande, né? A ideia era ser de 5 minutos, mas eu acho que deu bem mais, né? Então, mas é isso. Até a próxima.